Olá pessoal, neste vídeo de hoje irei montar duas planas de dedo, uma maior com a base reta e uma menor com a base curva. Estas planas são muito comuns na luteria, para ajustar com precisão o tampo, o fundo e as laterais. E como ingressei há pouco tempo no curso de luteria da UFPR, achei que este seria um projeto bem legal para o vídeo de hoje. Para fazer a lâmina, irei usar esta faca que tirei de uma plana velha. Já a madeira que escolhi são esses retalhos de ipê mesclado. Por ser uma madeira bem dura e como ela vem em várias cores, dá para fazer uma planinha bem bonita usando cores contrastantes. E para travar a lâmina, irei usar esta barra de 4 mm de latão. Para fazer as laterais, eu escolhi esse pedaço mais escuro, mas como os veios não correm paralelos à lateral, optei por cortar a peça para deixar os veios no sentido que eu gostaria. E como a serra-fita não deixa um corte perfeitamente reto, deixei a peça em uma base plana até ficar com dois lados totalmente retos e no esquadro. Dei uma pesquisada na internet atrás de informações mais precisas sobre os tamanhos ideais para as planas de dedo, mas como não consegui encontrar nada, acabei apelando para a inteligência artificial. E devo confessar que fiquei bem satisfeito com as medidas que ela sugeriu. Para a plana de base reta, optei pelas medidas menores. Já para a de base curva, as medidas maiores. Até porque não acho que seria possível montar uma plana de base curva com as medidas menores usando madeira. Cortei as laterais no meio e depois desengrossei até uma espessura próxima à espessura final. Primeiro tentei fazer o layout da plana usando o transferidor e a suta, mas ficou muito difícil pelo fato das planas serem muito pequenas. Então acabei optando por fazer o layout no computador. E se tiverem a fim de montar uma planinha destas para vocês, basta conferir na descrição que deixarei os desenhos para vocês baixarem de graça. E se acharem que este material foi útil para vocês, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com os amigos. E desta vez, além do arquivo em PDF, também irei deixar o desenho vetorial, para que você possa mudar o tamanho para melhor atender ao seu trabalho. Comecei pela plana de base reta por ser maior e mais simples. Eu fiz o primeiro design com essa parte da frente maior para poder apoiar o dedo indicador. Mas como acredito que esse bico possa pegar em alguma parte do instrumento na hora de usar a plana, achei melhor tirar esta parte fora e fazer um design com a frente mais curta. Tenho visto muita gente utilizar a cola em bastão para colar o desenho na madeira, e resolvi experimentar. Mas em alguns momentos do corte, o desenho se soltava um pouco, por isso acho que ainda vou preferir a fita dupla face. Mesmo ela podendo ser um pouco mais chata de tirar de vez em quando. Tive o cuidado de marcar com uma faquinha de marcação o local de colagem das partes do meio antes de remover o desenho. Com as laterais cortadas, chegou a hora de trabalhar na parte do meio, que já havia desengrossado junto com as partes laterais, e agora só precisava garantir que as laterais estavam retas e no esquadro. Nesta primeira plana, eu fiz os furos para a trava da cunha antes de colar as partes da plana, mas os furos acabaram ficando desalinhados. Já na segunda plana, deixei para fazer os furos só no final, e o resultado foi bem melhor. Marquei as peças centrais de tal forma
que as laterais retas acompanhavam as linhas que risquei na lateral. Eu deixei uma margem sobrando para fora da lateral para alinhar tudo quando as peças já estiverem coladas, e desta forma conseguir um acabamento bem mais rente. Para fazer a cunha, eu colei o desenho na madeira, cortei na tico-tico e lixei para deixar plana. Tive o cuidado de deixar os veios da madeira correndo no sentido do seu comprimento, para deixar a cunha mais forte. Usei a cunha como referência para cortar a lâmina na largura correta e depois usei a microretífica para cortar a lâmina da plana. Depois eu retoquei a lateral da lâmina até ela encaixar perfeitamente. Fiz os últimos retoques no corpo da plana e finalmente chegou a hora de colar a barrinha que trava a cunha, que, como já havia mencionado anteriormente, ficou extremamente torta. Porém, este foi um problema fácil de resolver, fechando o furo de um dos lados com uma cavilha e depois furando novamente no local correto. E com a barrinha no lugar, pude finalmente fazer o primeiro teste com a planinha, e devo confessar que fiquei bem feliz com o resultado deste primeiro teste. Arredondei as bordas com uma lima e depois lixei tudo, principalmente as laterais, até a lixa 600 para dar um brilho, principalmente nessa extremidade da barrinha de latão. E, gente, como foi prazeroso trabalhar com uma ferramenta tão bonita e ainda por cima feita pelas minhas próprias mãos. Para fazer a plana de base curva, eu usei o desenho da primeira plana como referência. Apenas reduzi a sua escala e arredondei a sua base. A maior parte da montagem foi exatamente igual, porém desta vez deixei para fazer o furo no final. Nesta etapa, esta plana estava exatamente igual à primeira, porém em uma escala menor. Para fazer a base curva, eu imprimi mais uma cópia do desenho para colar nas laterais. E fui lixando a base da plana com este leve movimento de punho até chegar na linha curva. Para fazer a curva que vai de uma lateral para a outra da base, eu montei um pequeno jiguezinho. Primeiro fazendo um furo com uma broca serra-copo e em seguida cortando uma parte do círculo para colar uma lixa na parte de dentro. Depois de terminar de arredondar a base em ambos os sentidos, chegou a hora de arredondar a ponta da lâmina. Eu usei a própria boca da plana como referência para fazer a curva no arco correto. E então pude finalmente testar a plana. Estava bem feliz com seu corte, porém a cunha não estava segurando a lâmina firme o suficiente e precisava ficar constantemente acertando a regulagem da lâmina. E quando olhei na região onde a cunha encosta na barra de latão, reparei que apenas um dos lados estava encostando firme entre a barra e a lâmina. Então lixei o lado da cunha que estava com a marca e fui testando, até a marca atravessar a cunha de um lado para o outro. Fiz o mesmo ajuste na plana reta e fiquei muito feliz com o resultado. Apesar do princípio de funcionamento ser bem simples,
há alguns pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme no resultado final. Muito obrigado por terem me acompanhado até o fim. Espero que tenham gostado deste projeto tanto quanto eu. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com os amigos. Um grande abraço e até o próximo projeto.